Olá, amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Que o nosso Deus e Pai abençoe ricamente a cada um de vocês em mais este dia que se inicia e também que o nosso Deus e Pai supra todas as necessidades que vocês tenham no dia de hoje. Eu creio, Ele o fará, porque a própria Bíblia diz que se a gente pedir algo ao nosso Deus e Pai, Ele nos concede no nome do Senhor Jesus. Não importa, viu? Presta atenção, não importa qual seja a tua necessidade, porque para o nosso Deus nada é impossível. Então vamos ouvir o que Deus tem para nos dizer através da sua santa palavra agora e no final vamos fazer a oração. E vamos fazer a oração da fé, viu? Por quê? Porque ouvir a palavra de Deus traz fé ao nosso coração, tá bem? Antes da gente prosseguir, por favor, deixe o like para o canal, aperte o joinha, inscreva-se em nosso canal, se você ainda não é inscrito, e ative o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo próprio YouTube quando a gente lançar um vídeo novo, tá bem? Aproveite também o espaço dos comentários logo abaixo, para que você coloque nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós vamos orar por todas as pessoas, todos os dias, viu? Cujos nomes estiverem escritos aí. A gente pega os nomes aí dos comentários e coloca no caderno de orações. Vou passar para você duas passagens bíblicas e nós vamos unir essas duas passagens e ver o que o Espírito Santo fala conosco. Presta bem atenção, é uma mensagem para trazer no seu coração fé, confiança e certeza que Deus quer te abençoar e te ajudar. Olha só, a primeira passagem que nós vamos ler se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículo 38. Ali, o apóstolo Pedro, discursando, fazendo um sermão para uma família, ele, em certo ponto, fala algo a respeito do Senhor Jesus. E olha o que ele diz. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Pedro, ele disse no seu sermão para aquela família, a família de Cornélio aqui no caso, né, que o Senhor Jesus, enquanto esteve no seu ministério terreno, né, porque Pedro fala isso aqui para essa família muitos anos depois que Jesus já havia ressuscitado e voltado para o céu. Então, Pedro aqui fazendo a sua obra de evangelização e tudo mais, ele fala isso, ele revela isso, olha, Jesus enquanto esteve nessa terra, ele andou por todo lado, andava por todo lado, fazendo o bem. Ele não fazia o mal, ele só fazia o bem. E outra coisa que ele fazia, curava, ou seja, libertava e curava também fisicamente todos os oprimidos do diabo. Gente, o Senhor Jesus veio a esta terra para fazer isso, para fazer o bem e libertar as pessoas da opressão de Satanás, para tirar as doenças, para tirar o sofrimento, para tirar a depressão, para libertar as pessoas do mal, para fazer milagres, para ajudar, para perdoar, para confortar, para mostrar o caminho do céu. Gente, Jesus, ele fazia isso enquanto esteve aqui na terra, como Pedro fala aqui. Então, veja, às vezes tem pessoas que acham que Jesus coloca doença, ou que Jesus mata alguém da família, ou que Jesus provoca um acidente para castigar a pessoa. Quão diferente é a opinião das pessoas do que está escrito na Bíblia, não é? Muito diferente, né? Da opinião dessas pessoas que pensam essas coisas do que a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz que Jesus só fazia o bem. Em nenhum lugar do Novo Testamento diz que Jesus matava alguém para castigar ou colocava doença nas pessoas ou fazia o mal. Pelo contrário, ele só fazia o bem. Ele não matava as pessoas, ele chegava até a ressuscitar as pessoas, não é? Ele corrigia, sim, dava uma dura nas pessoas, claro, a correção faz parte, mas ele não fazia mal para ninguém, só fazia o bem e libertava, curava os oprimidos do diabo. As obras do mal ele desfazia, as pessoas possuídas pelos demônios ele libertava,
as pessoas que tinham familiares oprimidos pelo diabo, ele libertava, como por exemplo, ele libertou o filho de um homem que foi pedir ajuda para ele. O filho dele tinha sintomas de epilepsia, né? A Bíblia não fala esse termo, né? Esse termo é um termo médico moderno, né? Mas os sintomas que o menino tinha, ele caía no chão, ora caía no fogo, ora caía na água, relhava os dentes, espumava, né? Era um demônio. Jesus mesmo afirmou isso daí e expeliu aquele demônio e curou aquele menino, libertou aquele menino. Aquela mulher que tinha uma filha terrivelmente endemoniada, como diz a Bíblia, e o Senhor Jesus, à distância, libertou aquela menina dos demônios, né? A menina foi liberta. Ou então um outro jovem que estava enfermo numa cama, muito mal, à beira da morte, e o Senhor daquele rapaz foi procurar Jesus e à distância o Senhor Jesus curou aquele jovem. Gente, esse é o nosso Senhor Jesus. Então, guarda isso que eu disse para você, e esta então foi a primeira escritura que eu te mostrei, Atos 10:38, que diz que Jesus andava por todo lado, fazendo bem e curando aos oprimidos do diabo, tá bem? A segunda escritura é a seguinte, Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Olha a referência bíblica aí, ó. Ali é dito o seguinte, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. Repito, ali está escrito, Jesus é o mesmo, ele não mudou, ontem, hoje e eternamente. Ou seja, juntando essas duas escrituras, temos o quê? Se Jesus é o mesmo ontem e hoje é o tempo que nós vivemos, então quer dizer que assim como naquela época, quando Jesus esteve em seu ministério terreno aqui na terra, nessa terra, ele andava por todo lugar fazendo bem e curando aos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, se ele é o mesmo hoje, ele faz a mesma coisa. Ele está no nosso meio, através da palavra de Deus, através do nome poderoso dele que ele deixou para a gente usar, para fazer a mesma coisa, para abençoar, para libertar, para curar, para fazer o bem. Meu amigo e amiga, de Deus só vem o bem, não vem o mal. O grande problema das pessoas é que muitas pessoas, elas em vez de procurarem a Deus, buscarem o caminho de Deus, buscarem o caminho da casa do Senhor, não, buscam o pecado, buscam os prazeres malignos desse mundo, porque há prazeres que são legítimos para a gente, né? Há prazeres que são legítimos, por exemplo, o relacionamento íntimo de um casal, né? De um homem e de uma mulher que são casados, né? Eles têm prazer na intimidade, isso é lícito, mas o prazer de um adultério ou de uma fornicação, ou seja, relacionamentos fora do casamento, isso aí é pecado. Quer dizer, o problema não está em Deus, o problema está nas pessoas, não é? Então, se a gente sabe que Jesus só faz o bem e ele liberta os oprimidos do diabo e ele é o mesmo hoje, então ele faz isso hoje, gente, vamos nos firmar mais ainda na presença de Deus, vamos nos firmar mais ainda na palavra do Senhor, buscá-lo com toda a nossa alma, de todo o nosso coração, porque ele não mudou. E eu vejo aqui na igreja as pessoas que o buscam e que realmente se entregam para ele, essas pessoas, elas veem Jesus operar hoje do mesmo jeito que ele operava há 2000 anos. Ele só faz o bem para quem o busca, ele só faz o bem para quem se interessa por ele, viu? Então, meu amigo e amiga, não perca mais seu tempo. Eu não sei qual é o problema pelo qual você está passando, se é que está passando por algum problema, mas o que eu posso dizer para você é que existe esse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo, que pode ajudar você e abençoar você. Ele pode curar, ele cura hoje do mesmo modo como eu fazia antes, conforme os textos que nós vimos aqui. Ele liberta ainda hoje, ele faz milagres ainda hoje, ele recebe aqueles que vêm a ele, não é? Quando ele diz, por exemplo, lá em Mateus, ele fala assim, olha, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Veja o que ele fala que ele vai aliviar. Ele não fala que vai jogar mais um fardo nas tuas costas. Não, se você vir até ele, como ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele alivia mesmo, né? Você que está cansado, sobrecarregado por causa do pecado,
por causa da culpa, né? Por causa de condenação, você que está sobrecarregado com as preocupações da vida, você que está sobrecarregado aí de coisas que você não está conseguindo carregar, sobrecarregado com mágoas, com ressentimentos, com o medo de morrer, medo de enfermidades, preocupações, dores de cabeça com filho, filha, marido, mulher, no trabalho, falta de dinheiro, né? Medo da vida, da violência que tem nesse mundo. Meu amigo e amiga, corra para o Senhor Jesus. Como ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, porque eu não mudei. Quando estive aqui, ele diz, há 2000 anos eu só fazia o bem e curava a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era comigo e eu não mudei. Eu sou o mesmo ontem, hoje, sou o mesmo e serei para sempre, bondoso e misericordioso. Vinde a mim, que eu aliviarei a todos vós. Então ele diz isso para você. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai vir para a igreja? Vai começar a buscar Deus? Muito bem, mas nós podemos buscar a Deus já, agora, na oração. Vamos orar? Vamos falar com esse nosso Deus que não mudou? Ele vai te ouvir se você orar com sinceridade e com fé. Ele vai te ouvir, tá bom? Quer colocar um copo com água aí para a gente orar? Vai lá pegar então, coloque aí. Não quer pegar água? Não acredita nisso? Não tem problema, fique em paz, mas ore com fé mesmo assim, tá bem? Oremos ao nosso Deus e Pai então. Santo Deus bendito e todo-poderoso, louvado seja o teu santo nome. Te damos graças, meu Senhor, porque o Senhor não mudou. O Senhor continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Senhor que andou por esta terra há 2000 anos, fazendo bem e curando aos oprimidos do diabo. O Senhor ainda faz a mesma coisa hoje, Senhor. Eu te peço então, meu Deus, em favor dessa pessoa que comigo ora nesta manhã. Pai, ajuda essa pessoa a se libertar, Senhor. Faz uma obra de libertação na vida deste homem e desta mulher. Essa pessoa que está oprimida pelo diabo, Senhor, oprimida por pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos de tristeza, depressão. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu invoco o teu poder sobre a vida dessa pessoa, para que essa corrente do mal seja desfeita, quebrada e destruída. Liberta, meu Pai, essa pessoa desse medo terrível que ela sente da morte, ou medo da enfermidade, medo da doença, ou medo de que alguma coisa ruim aconteça repentinamente. Meu Pai, alivia o coração dessa pessoa, essa pessoa que está dizendo agora, Senhor, me ajuda. Ajuda, Senhor. Eu peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, alivia o sofrimento dessa pessoa, meu Deus. Essa família que pede socorro ao Senhor, ajuda essa família, meu Pai. Opera nessa casa um grande milagre, um milagre, Pai, tremendo. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, Pai amado, toca no corpo da pessoa que está enferma agora e que ela sinta a Tua mão arrancando a enfermidade pela raiz, Senhor. Que essa pessoa seja restaurada. Também, meu Deus, essa pessoa que está sendo apresentada a Ti neste momento, por essa pessoa que ora, a pessoa que está no hospital, numa UTI, meu Deus, visita aquele lugar, visita aquela sala de hospital, aquela sala de UTI, meu Pai, liberta aquela pessoa, faz uma obra miraculosa neste momento, Pai, e faz acontecer o milagre que essa pessoa te pede. Meu Deus e Pai, na certeza absoluta da Tua resposta, te damos graças. Te peço também, Senhor, liberta os filhos dessa pessoa, os filhos que estão nas drogas, Pai, os filhos que se embrenharam pelo caminho das drogas, do vício, do tráfico, até mesmo do crime, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, liberta esses jovens em nome do Senhor Jesus. E Pai Santo e amado, para finalizar essa oração, eu te apresento este copo com água, te peço consagra e santifica, e na certeza, meu Senhor, da Tua resposta, te damos graças. Em nome do Senhor Jesus, amém. Muito obrigado e graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, a oração está feita. Beba da água se você colocou, beba com fé, dê graças a Deus pela sua resposta, tá? E mantenha o seu pensamento firme nisso. O meu Jesus não mudou. Ele ajudava no passado a quem recorria a Ele, e Ele ajuda hoje a quem a Ele recorre. Na oração, com fé, com sinceridade, a pessoa que faz isso não fica sem resposta, tá bem? Que Deus abençoe grandemente o seu dia e até a próxima.